Good morning, ótima manhã para todo mundo ligado com a gente aqui na Rádio Band News FM, começando mais uma edição do nosso Band News Station, programa feito metade Nova York nos Estados Unidos, metade Brasil. Nossa Roberta Russo está com a gente, bom dia Robertinha. Fala Barão, bom dia para você, ótima quarta-feira para os nossos ouvintes também aqui no Band News Station. É isso aí, é mais uma daquelas quartas-feiras, né, que a gente olha e fala por que que nós somos assim, por que que a nossa sociedade é assim, por que que a nossa justiça ou injustiça é assim. Por que eu estou falando isso? Porque a justiça, teoricamente, do Rio de Janeiro, absolveu 7 pessoas envolvidas na tragédia, no assassinato em massa que aconteceu no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2019. Os ouvintes da Band News FM vão se lembrar. 10 jovens, jogadores da categoria de base do Flamengo, com idades entre 14 e 16 anos, acabaram morrendo depois de um incêndio quando dormiam num container ali, num alojamento do Flamengo, depois de um curto-circuito. As chamas começaram rapidamente, teve ali um curto-circuito no ar-condicionado. Eles não conseguiram sair, alguns morreram por causa da fumaça tóxica, outros morreram por causa do fogo mesmo. E 6 anos depois desse assassinato em massa, desse crime, dessa tragédia, chamem como preferir, o juiz responsável pelo caso simplesmente decidiu, o juiz Tiago Fernandes de Barros. Deu uma canetada, considerou que à época não havia elemento técnico ou circunstancial que pudesse levar os acusados a prever o resultado trágico e que agiram na boa-fé de toda a cadeia produtiva. Resultado é que não houve nenhuma punição a nenhum agente envolvido na administração do Ninho do Urubu, do Flamengo, naquela ocasião em que 10 jovens jogadores da categoria de base do Flamengo perderam a vida. Essa situação que acabou de ser decidida, entre aspas, pela Justiça, de novo, de forma absolutamente tardia, já que o que aconteceu foi em 2019, a gente está em 2025, 6 anos se passaram, mostra um pouco de como funciona a realidade distópica da nossa sociedade no Brasil. A sociedade brasileira tem uma característica que eu acho triste, que é de simplesmente esquecer o que aconteceu ontem, as tragédias de ontem, talvez com uma forma de defesa, de tentar minimizar os efeitos do próprio pensamento, né, e esperar a próxima que vai chegar. Por que eu estou falando isso? Porque recentemente o Brasil se viu diante de uma série de, entre aspas, tragédias, crimes, que não houve praticamente nenhuma punição. É essa do Ninho do Urubu, é Brumadinho, né? É a situação que a gente viu na Boate Kiss, quando 242 jovens morreram e até hoje está aquela briga na justiça se vai ter punição para a banda, para o dono da boate, e os parentes todos desesperados porque perderam seus filhos num ambiente teoricamente seguro e na verdade era uma arapuca, teve um incêndio, todo mundo foi lá e morreu. E a gente vai tocando nossa vida assim, nessa base do perdão, nessa base de, olha, eles não tiveram culpa, nessa base de, mas como eles poderiam prever que o incêndio mataria esses 10 jovens, jogadores do Flamengo, promessas da base e tudo mais. O meu filho Tomás tem 13 anos de idade, ele joga bola aqui em Nova York, né? Às vezes ele tem que viajar e tal. Quando você dá o seu filho para um clube de futebol, né, para um time, é o clube de futebol que teoricamente se torna responsável por aquele jovem, por aquele adolescente. 14 a 16 anos eram as vítimas do Ninho do Urubu. E simplesmente esses jovens não voltaram para casa. Depois começou toda aquela polêmica, né, do Flamengo não querer pagar o ressarcimento que as famílias achavam justo. Sabe aquela história? Não vale 100, vale 90. Não. Você está pedindo muito, está sendo muito ambicioso. Seu filho morreu. Seu filho estava aqui debaixo das nossas asas, da nossa proteção. Mas seu filho morreu. Não vale, a vida do seu filho não vale tanto. Sabe aquela briga mesquinha? Aquela briga que não faz sentido nenhum para um pai, para uma mãe que acabou de perder o filho, que poderia sim ser um grande jogador, ser o cara que trouxesse o pão para casa das pessoas, mas no fim das contas simplesmente foi um filho que morreu ali no meio do incêndio. E aí você vê 6 anos depois e o juiz não encontra nada. Tá tudo certo, tudo beleza, as pessoas são inocentes e toca-se a vida assim. Como foi lá atrás
em Mariana, em Brumadinho, né, na Vale, na BHP, aquela enxurrada de lama, aquele monte de lixo ali que acabou com o vilarejo, matando tudo que tinha pela frente, mas você vai ver se alguém foi punido. Ninguém foi punido, nada. E assim toca-se a vida. E nós, no dia a dia, também parece que queremos esquecer essa história. Pô, ficar lembrando que morreu um monte de criança no alojamento, queimada. Pô, isso não me faz bem. Deixa pra lá essa história. Amanhã talvez tenha outra. E infelizmente, amanhã tem uma outra. Eu vou lembrar que na Boate Kiss, 242 jovens morreram naquela loucura, aquela arapuca não conseguindo sair. Meu Deus, isso me causa um mal muito grande. Eu vou esquecer essa história, deixa pra lá. Então a comoção vai diminuindo. Sabe aquela história da revolta do dia seguinte? De você imaginar que seu filho poderia estar naquilo? Mas muito bem, os pais, as mães envolvidos nessa loucura, não tem como esquecer. Eles perderam os filhos, perderam os netos, os sobrinhos, né? E a vida vai avançando, você tentando se agarrar em alguma coisa, que é a tal da justiça. E aí, anos e anos e anos depois, quando teoricamente a justiça decide bater o martelo, e você fala, não é possível que ninguém vai ser responsabilizado por essa loucura. 10 jovens de 14 a 16 anos morreram queimados, com fumaça, numa caixa, num latão ali que tinha, não tinha como sair, no tal do ninho do urubu. E aí você vê 6 anos depois, o juiz fala, olha, quer saber? Não dá pra pegar esse diretor aqui, essa diretora, esse responsável pela manutenção, deixa pra lá, já faz um tempão, ninguém nem lembra mais, já saiu das manchetes, toca-se o barco desse jeito, esse perdão, essa impunidade, essa passada de mão na cabeça histórica que nós, como sociedade, nos acostumamos a ver no nosso dia a dia, talvez para se defender dessa loucura e da justiça, que não é justa, que toca a vida encontrando ali caminhos para não punir ninguém. Como que ninguém pode ser punido, minha gente? Como que o pai e a mãe de um desses jovens que morreram vão olhar para trás e falar, pô, perdi meu filho, dei meu filho pro Flamengo, meu filho não voltou para casa. Volta pra Boate Kiss, meu filho foi pra uma balada numa boate, não voltou para casa. Volta pra Brumadinho, pra Mariana, né, os exemplos, a Vale ali, tal, poderosa e tal, passou em cima da minha casa, morreu todo mundo, perdi tudo. E toca-se a vida como se essa fosse a normalidade, como se o perdão fosse eterno, como se ninguém tem culpa mesmo, é assim, que não é assim. Não deveria ser assim. Mas infelizmente a gente tem essa realidade histórica no nosso país. Eu me lembro como se fosse hoje, Roberta, do dia que infelizmente nosso querido Ricardo Boechat nos deixou. O Boechat morreu naquele acidente trágico, também em 2019, dias depois do que aconteceu no Ninho do Urubu. E no dia da morte do Boechat, o jornal o Globo fez uma ampla reportagem lembrando todos esses casos históricos do Brasil. Né? Eu estou falando dos mais recentes, que tem na memória mais fácil, né? Boate Kiss, Ninho do Urubu, Brumadinho, Mariana, mas o Globo fez uma compilação maior naquele dia, lembrando as tragédias recentes do Brasil que passam os anos impunes, sem nenhum tipo de prisão, nenhum tipo de punição, nada, zero. A justiça brasileira olha e fala, é assim mesmo, é assim que acontece. E esse foi o último comentário do nosso Ricardinho Boechat, nosso eterno Boechat. A gente vai ouvir de novo aqui no nosso Band News Station. Solta aí, Roberta, por favor. E nem tudo que não está licenciado necessariamente é um lugar impróprio. Mas o resultado do evento no Ninho do Urubu mostra que aquele seguramente era um lugar impróprio. Não havia portas de escape, não havia instalações elétricas adequadas, o material empregado muito provavelmente permitiu que aqueles meninos fossem vítimas de fumaça tóxica, neutralizando sua capacidade eventual de buscar uma fuga. Tudo isso foi colocado ao longo do fim de semana, incontáveis artigos, comentários, nas mensagens que circulam pela internet, e o que a gente tem que colocar em cima da mesa, diante de nós mesmos como sociedade, é se nós queremos continuar
lidando com essas tragédias, pranteando-as no início e esquecendo-as logo depois. Vejam que Brumadinho, e é claro que a tragédia do Rio é uma tragédia assombrosa que naturalmente ocuparia os maiores espaços na mídia, na imprensa, na discussão pública, mas vejam que a tragédia de Brumadinho, eu já tinha chamado a atenção para isso semana passada, já sumiu das primeiras páginas. A preocupação maior de algumas análises é o fato de terem prendido os engenheiros logo nos primeiros dias da tragédia. Essa é a preocupação maior. Poxa, prender os engenheiros e por conta da prisão e da pressão que se deu sobre eles, a TIVSID, que certificou Brumadinho, começou a entregar para o Ministério Público, para a Polícia Federal e para as autoridades a verdade por trás daquele laudo. É preciso que as consequências sejam mais rápidas no campo da ação policial, no campo do Ministério Público, para que não fique no oba-oba, que é depois apoiado pelo esquecimento, pela nossa velha tradição de deixar para lá e tocar em frente, tocar adiante, não produzir manchetes como essa toda semana, em que negligência e impunidade marcam tragédias no país. E o levantamento que o Globo faz com 10 tragédias ocorridas desde 2007 é de 1.774 mortes. 1.774 pessoas morreram em situações que que são de responsabilidade do Estado, no campo da prevenção, da fiscalização, do legislador, do judiciário, e que não devem nada. E quando a gente chora, sofre, lamenta o fato ocorrido ontem, a gente parece estar anestesiado ou gostar da anestesia que nos faz esquecer desse fato, tão logo surge o fato de amanhã, que terá o mesmíssimo tratamento.